Olá, está tramitando aqui na Câmara um projeto de lei complementar para proibir pessoas físicas de fazer parte de mais de uma empresa simples de crédito, as chamadas ESC, ainda que localizadas em municípios distintos ou sob a forma de filial. Essas empresas simples de crédito são um tipo de negócio que faz operações de empréstimos e financiamentos exclusivamente para microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte e usam seu próprio capital para fazer esses empréstimos. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, que é o relator da matéria aqui na Câmara. Eu sou Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez. O senhor poderia começar aí explicando para quem nos acompanha o que são essas ESC, qual a importância dela aí para os microempreendedores, para as pequenas empresas? Olha, nesse momento eu diria que ela tem uma importância muito grande. No mundo inteiro, essas ESCs, que devem ter outra nomenclatura, representam os micro e pequenos créditos e você pode fazer esses empréstimos ou essas movimentações financeiras a partir do seu próprio capital, não afetando em nada o sistema financeiro, não afetando o sistema de poupança institucionalizado, não afetando absolutamente qualquer outra situação, senão apenas dos envolvidos. Ela já vinha existindo, só que no projeto de lei que a gente está fazendo o relatório, me parece que quem fez estava tentando formular uma forma de atuação dessas ESCs muito restrita e a gente ampliou um pouco. E por que a gente ampliou um pouco? Primeiro porque só podia ser numa cidade só, não tem sentido. Pode ser mais de uma cidade. Tinha limitações de valores, só que a gente tem que fazer a limitação de valores se ela alcançar o que nós chamamos de grandes ou de empresas que têm outra conotação e outra conjunção. Então a gente trabalhou para que fosse ampliado no Brasil esses créditos. Por quê? Porque você está vendo aí agora 13,75%, agora foi que teve 0,5% de redução dos juros. Então a gente precisa de competitividade e capilaridade do crédito e a gente precisa de fomento para que o Brasil tenha condição de se desenvolver. Portanto, trabalhar com as ESCs é trabalhar com esse viés de, tanto no interior como nos lugares mais longínquos, como na periferia, você ter empresas de crédito que possam atuar de forma mais permanente e no dia a dia da população com valores menores e com créditos, assim, diria, mais competitivos do que o que nós estamos vivendo hoje no mercado. Eu estava lendo o projeto, deputado, ele fala em você não poder ter na mesma base territorial, né? Qual que é esse conceito de base territorial? É cidade, é estado? Como é que funciona isso? Olha, é uma coisa que nós modificamos no relatório, ampliamos para que pudéssemos ver esse desenvolvimento. Como eu disse no começo, não afeta o sistema financeiro oficial, não afeta qualquer outra situação, senão os dos envolvidos, sendo que o ESC ele é montado com o crédito de quem montou. Então não tem nenhuma dificuldade. Por isso que eu disse que a tendência, e a gente já fez o relatório com esse viés, vamos levar para que ele possa ser apreciado no plenário, para que houvesse essa ampliação. Como eu te disse, a gente vive no Brasil, o Brasil tem um dos juros mais altos do mundo, se não agora, nesse momento, em termos reais, é o mais alto. Sim. A gente conseguiu reduzir depois de muitos anos, enquanto em apenas 0,5%. Lembrando que em função do controle dos grandes bancos, quando a gente tinha lá atrás, no período da Dilma, 2% de juros, e também no começo desse governo anterior, 2% de juros, o que acontecia? Mesmo assim, os juros bancários continuavam altos, os juros de cartão continuavam altos, os créditos captavam com um valor e com um percentual, mas na hora de emprestar continuavam altos. Então a gente está construindo com essas ESCs a possibilidade de ampliar essas negociações, essas pequenas negociações com as pequenas empresas, com os microempresários, até com as médias empresas, para que a gente tenha condição de assistir um outro movimento e um outro momento de fomento. O senhor falou em juros altos, né, deputado? Os bancos, eles alegam que o juro é muito alto por causa da garantia e da inadimplência. Aqui na ESC, o senhor tem microempresas ou pessoas físicas pequenas emprestando dinheiro para microempreendedores, né? Qual é a garantia aqui, deputado, nesse tipo de operação? Nesse tipo de operação, esse contato é mais direto. A relação é mais direta, porque você está próximo de quem você vai emprestar.
Então você tem como fazer as garantias e as transações de forma mais equânime, mais próxima, em valores menores, em prazos menores, sem essa situação que a gente vive nos bancos. Uma das situações que para mim é um absurdo é que no Brasil, o que é que esses bancos vivem, na minha opinião? Eles vivem muito mais do título da dívida pública. Então eles não atuam muito para ganhar muito dinheiro nessa situação de administração desses créditos e desses recursos que são recursos disponibilizados para empréstimo. Aí o que acontece? Eles perdem a mão e vão criando esse absurdo que é uma bola de neve. Você empresta, não houve o pagamento, você aumenta o risco, e aí quando você aumenta o risco, você aumenta os juros e vai com isso fazendo essa bola de neve chegar onde chegou. Hoje é inviável para o Brasil, inviável. O Brasil hoje está inviável do ponto de vista do financiamento. Agora mesmo a gente está com a economia equilibrada, com geração de emprego andando bem, com inflação controlada, e se a gente não tiver agora, nesse momento, um processo de recomposição do nosso fomento e redução de juros de forma mais drástica, a gente vai ter uma deflação, que parece que é bom, mas não é. Porque uma deflação é uma desaceleração da economia. E quando a economia desacelera, o que acontece? A gente perde arrecadação, a gente perde movimentação econômica, a gente perde geração de emprego e renda. Portanto, é preciso que a gente democratize melhor o crédito, amplie essas pequenas atuações, que na verdade é uma empresa simples, né? Inclusive com os valores que vão ali dentro do... Inicialmente era isso, dentro do que era o simples. A gente quer ampliar um pouco mais isso e dar para essas ESCs a possibilidade de avançar na construção de um fomento melhor, principalmente desses pequenos núcleos que muitas vezes não têm acesso a um banco oficial, até pelo tamanho da tarefa que é pagar os juros da forma que estão cobrando. O projeto tem que passar na CEDEX, né? Depois Finanças e Tributação, CCJ e depois plenário. O senhor acha que dá para aprovar esse ano ainda? Olha, diante do apelo que existe hoje, o apelo que existe hoje com relação a essa questão dos juros, faz com que esse projeto seja um projeto que tenha uma plena prioridade. Porque nós temos que enfrentar, e a gente vai enfrentar por todos os flancos. Esse é um dos flancos que democratiza o crédito, que democratiza e cria condições para viabilizar mais movimentações de fomento e que vão desenvolver a economia. O Brasil, ele precisa de pequenas soluções, não vão ter soluções mágicas. Essa é uma pequena solução que vai ajudar na ponta aquele pequeno empreendedor que tem uma horta, que tem uma mercearia, que quer comprar mercadoria para fazer um fabrico, que quer no dia a dia rodar ali com crédito a sua capacidade de mão de obra qualificada no serviço assim, que não é permanente, vai contratar aquele serviço ali rápido para poder fazer um dinheirinho a mais. Então eu acho que isso aqui é uma ferramenta importante para o desenvolvimento econômico do nosso país, principalmente olhando para os pequenos. E atende exatamente isso, realmente, quem mais precisa, né? Exatamente. A gente tem que começar a colocar, novamente, né, já colocamos. Quando a gente fala que o presidente Lula sempre diz isso, o Brasil voltou principalmente para a sua gente. Voltou para o mundo, voltou para diálogo, voltou para o dia a dia. Hoje pela manhã eu conversei muito com o representante do Ministério da Fazenda, o ministro Haddad, conversamos também com os assessores durante a espera do ministro, numa reunião que nós tivemos juntos, e o que eu sinto é que há uma disposição de se abrir para dialogar. Não há no governo atual uma sensação como era no passado, não só sensação, mas uma vontade de ser o dono do poder. Nesse momento a gente tem que dialogar com todo mundo, passou a eleição, desmancha o palanque e vamos ver o que é bom de forma civilizatória para a política brasileira. E melhorar o crédito, dar ao pequeno condição de buscar recursos para fazer a sua economia, o seu dia a dia, a sua família poder ter um pouco mais de condição. Isso é essencial para que a gente veja o Brasil dar os passos que precisa para se desenvolver. Perfeito. Estamos caminhando para o final aqui, deputado. 1 minuto aí para o senhor fazer as considerações finais e a gente fechar. O que eu quero dizer é que a gente precisa olhar o Brasil com essas pequenas ações. A política pública que chega no Minha Casa Minha Vida, que chega no Luz para Todos, que chega no Fome Zero, que chega no dia a dia, ela acaba também chegando no comércio, no serviço, na indústria e na economia lá da ponta, na economia que está em cima ali das grandes empresas, das médias empresas. Portanto, são ações como essas que vão fomentando a economia de base, que é a maior economia que nós temos,
que precisam ser vistas com esse olhar clínico e com esse olhar de acolhimento das necessidades de quem mais precisa. Quando quem mais precisa está vivendo melhor, todo o Brasil vive melhor. Portanto, é a nossa caminhada e é o nosso lema. Obrigado aí pelos esclarecimentos, deputado. Seja sempre muito bem-vindo. Satisfação foi minha. Sempre um prazer estar aqui. Eu já estava até com saudade, porque eu tinha vindo aqui. Estou à disposição. Obrigado, deputado. Valeu, gente. Eu conversei com o deputado Zé Neto, do PT da Bahia, sobre o projeto de lei complementar que proíbe pessoas físicas de fazer parte de sociedade empresarial que controle mais de uma empresa simples de crédito. O deputado é o relator da matéria. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o site da Câmara, câmara.leg.br, nossas páginas das redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. A você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e até a próxima.